Uniclac. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui estudando, né, no LAC, junto com todos nós aqui, toda a equipe. Eu sou a professora Luciana Medeiros, estou aqui para estudar com vocês a Lei 13.146 de julho de 2015. O meu contato, professoralucianamedeiros@gmail.com. O meu Face, Luzinha Medeiros, tá certo? Adicione lá, passa a mensagem: Luzinha, sou seu aluno ali do LAC, sou aluna do LAC. Estamos lá para bater um papo, tirar todas as suas dúvidas, tranquilos? Muito bem, a Lei 13.146 de julho de 2015, ela trata sobre o quê? Ela é importante, vai cair no seu concurso, pelo menos aqui uma lida, né? Um entendimento a gente tem que ter da lei para que a gente possa o quê? Gabaritar na prova. Muito bem, vamos lá? Bom, essa lei é uma lei, né, de inclusão de pessoa com deficiência. Nós temos aí as políticas afirmativas, né, socioafirmativas, de inclusão social. E aqui nós estamos diante de uma lei de inclusão de pessoa com deficiência. É o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência que foi transformado, não é? Esse estatuto trazia, e agora com a lei traz regras, orientações para a promoção dos direitos e liberdades das pessoas que possuem uma certa deficiência, que são consideradas pela lei como uma pessoa que tem uma deficiência, pessoa com deficiência. Olha, a origem desta lei. Essa lei, ela se origina de uma transformação, digamos assim, de uma ratificação feita pelo Congresso Nacional, pelo Estado brasileiro, transformando, portanto, não é, aquela Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo com equivalência de emenda constitucional. Se você já estudou direito constitucional para o seu concurso, você sabe que lá, nos parágrafos do artigo 5º, tem escrito: os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que sejam aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 de votação, são equivalentes às nossas emendas constitucionais. Portanto, após a ratificação do Congresso Nacional, dando status a esse protocolo, a esse tratado, status de emenda constitucional, o Estado brasileiro, portanto, vem e efetiva esses direitos através de uma lei, a Lei 13.146. Você vai estudar muito bem isso, você vai se aprofundar nisso quando você estudar o seu direito constitucional. Mas, desde já, é preciso saber que foi uma ratificação da Convenção sobre Direitos Humanos, né, sobre direitos das pessoas com deficiência. Esse tratado, essa convenção, ela foi ratificada e nos moldes do artigo 5º da nossa Constituição, foi transformado em emenda constitucional, tá certo? Tem status, digamos assim, de emenda constitucional, conforme o seu professor de Direito Constitucional te explicou. Muito bem, mas Luzinha, lindinha, gatinha, fofinha, bonitinha do meu coração, o que é considerado pela lei pessoa com deficiência? É preciso você conhecer, sim, esse conceito, porque eventualmente vai pedir na sua prova. Luzinha, o que é pessoa com deficiência? Qual o conceito, não é? Pessoa com deficiência, qual é o conceito que a lei nos traz? Qual é o conceito que a lei nos traz? De olho na tela, olha lá. Para responder a essa questão, é preciso que o candidato tenha conhecimento do artigo 2º da lei, que diz lá: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo. Esse impedimento é um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Então, a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, de natureza mental, de natureza sensorial, é considerado pela lei como uma pessoa com deficiência, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva. Então, esse impedimento a longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, impede, fazendo assim uma redundância, faz com que essa pessoa não consiga, diante de barreiras, diante de impedimentos, plenamente participar da sociedade, tá certo? Então, isso é o conceito de pessoa com deficiência para efeitos da lei. Muito bem, tranquilos. Vamos resumir isso, portanto, resumir para o seu concurso? Vamos lá. Resumindo, pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento a longo prazo. Acompanha aqui. Esse impedimento tem natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E diante disso, ele não consegue interagir plenamente diante dessas barreiras com as demais pessoas, tá certo? Sua participação plena e efetiva, ela fica limitada. Plena e efetiva na sociedade, ela fica limitada em razão, desses impedimentos, ok? Então, essa participação social não consegue se dar diante de certos impedimentos, não consegue se dar de forma plena e efetiva, em igualdade de condição com os demais membros da nossa sociedade. Mas, Luzinha, eu já ouvi falar também em pessoas que têm a mobilidade reduzida. Pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida têm o mesmo conceito? Não. Se fossem os mesmos conceitos, não teria razão do professor estar aqui te perguntando, da professora estar aqui perguntando. Pessoa com mobilidade reduzida não é o mesmo que pessoa com deficiência. Acabamos de ver aqui, Aqui está a pergunta. Nós acabamos de ver que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, esse impedimento em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Isso é a pessoa com deficiência. Já a pessoa com uma mobilidade reduzida, com uma certa mobilidade reduzida, é aquela que possui, por um motivo ou outro, uma dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, incluindo neste caso as gestantes, os idosos, lactantes, pessoas obesas. Então, são pessoas que têm uma certa dificuldade de movimentação. Diz a nossa lâmina, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Cuidado! Pessoa com criança no colo não é a mesma coisa de pessoa com criança de colo. Tranquilos? Muito bem. Lucinha, eu quero saber o seguinte. Bom, eu já vi o que é uma pessoa com mobilidade reduzida, eu já sei o que é uma pessoa com deficiência para efeitos legais, mas eu queria saber o seguinte: isso é feito de forma sem nenhum tipo de critério? Quais são os critérios? Como é que é feita essa avaliação? Como essa avaliação é feita? Como é que eu posso determinar que a pessoa tem uma certa deficiência? Que essa pessoa pode ser considerada uma pessoa com deficiência? Como é feita essa avaliação? Olha, essa avaliação é feita, obviamente, por uma equipe multidisciplinar. Vamos ver aqui, para a análise dessa questão, o candidato, ele precisa conhecer o parágrafo 1º
do artigo 2º da nossa Lei 13.149, que assim determina a avaliação da deficiência quando necessária. Quando seja necessária, será feita por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar. Será biopsicossocial, é feita tomando como base esses fatores biopsicossociais. Será realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E considerará, primeiro, para que eu possa considerar essa pessoa como sendo uma pessoa com deficiência, essa avaliação dessa deficiência, eu devo considerar os impedimentos nas funções estruturantes do corpo desta pessoa. Eu tenho que considerar os fatores sociais, ambientais, psicológicos, pessoais, socioambientais, ok? Desta pessoa, a limitação no desempenho de suas atividades habituais, de suas atividades, como também a restrição de participação na sociedade em plenas condições de igualdade. Então, a equipe multiprofissional interdisciplinar fará uma avaliação para perceber a dificuldade desta pessoa, a fim de que possa considerá-la uma pessoa com deficiência. Tá certo? Ok até aqui? Muito bem. Atenção! Pode cair na sua prova, cuidado, você precisa saber. Ora, quem é que deve criar os instrumentos para avaliar essa deficiência? Meu querido, minha querida, se você já estudou direito constitucional, se não é o caso, mas se já for o caso, você já sabe a resposta. É o Poder Executivo. O Poder Executivo é quem deve criar esses instrumentos para que se possa avaliar o grau de deficiência de uma pessoa, tá certo? Muito bem. Luciana, e quem não estudou ainda o direito constitucional? Quem está pegando primeiro essa disciplina? Olha só, e se não for estudar direito constitucional, não for o caso, olha só, o Poder Executivo, em regra, tem como função precípua a função administrativa. Se a lei oriunda do legislativo está determinando que se faça critérios, que se tenha critérios de avaliação, instrumentos para avaliar a deficiência de uma determinada pessoa, é preciso que eu tenha meios para avaliar essa deficiência. Como o executivo tem a função precípua administrativa, então a lei, o legislador determina que quem deve propor, quem deve criar, melhor dizendo, quem deve criar os instrumentos que se possa avaliar a deficiência de alguém, obviamente, Poder Executivo. Muito bem, Luzinha, é só isso que tem na nossa lei? Não, é claro que não. A nossa lei traz uma série de dispositivos de igualdade e proteção da pessoa com deficiência. Afinal de contas, estamos diante de uma materialização de políticas de inclusão, políticas socioafirmativas, tá certo? Então, não é só isso que nós precisamos conhecer da nossa lei de inclusão da pessoa com deficiência. Não. Por exemplo, a nossa lei trata da igualdade e da não discriminação. Da igualdade e da não discriminação. Muito bem. E sobre este tema, sobre esta temática, o que é necessário eu conhecer para ser aprovado, para gabaritar a minha prova, Luciana? Primeira coisa que você precisa conhecer é que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade. Igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não deve sofrer nenhum tipo de discriminação. Ah, Luciana, isso eu já sei. Tudo bem. Isso você sabe através do seu bom senso. Óbvio, todos são iguais perante a lei. Está lá escrito no artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O VLISP que nós conhecemos, né? O VLISP, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tudo bem, mas Luciana, isso está escrito na lei? Claro. Lembra? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pronto. Então está aqui.
Inciso 1º do artigo 5º da nossa Constituição. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, sem nenhum tipo de discriminação. Igualdade de oportunidade com relação às demais pessoas. A pessoa com deficiência não está obrigada, não, jamais, nunca, em tempo algum, né? Não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas. Pessoal, olhe para mim. Lembra, você estudou direitos humanos. Se você não estudou, um dia talvez, você lendo, né? Se você se interessar, você vai tomar conhecimento. Pelo menos quando você estudar o direito constitucional, lá no nosso artigo 4º, que traz lá os princípios internacionais que regem a República Federativa do Brasil, não é? Em suas relações internacionais. E o professor lá de constitucional deve falar com vocês, ou então se ele não falar, eu estou falando aqui, né? Muitos daqueles princípios, eles têm relação com os direitos humanos, não é? Os direitos humanos, eles estão em plena mutação. Cada época, cada determinado tempo, nós temos uma série de dispositivos diferenciados, sempre a alcançar, sempre com o objetivo de alcançar a igualdade, o bem-estar de todos, sem nenhum tipo de discriminação. Ora, esta lei, ela trata também de um direito humano. Falamos isso no início da aula. Lembra? Isso aqui, ele se originou da conversão da Convenção das Pessoas Portadoras de Deficiência, que foi ratificado, não é? Tratar essa Convenção de Direitos Humanos, foi ratificado pelo Congresso Nacional, pelo Estado brasileiro, e tem status de emenda constitucional, certo? Então, quando você se depara com isso aqui, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição das ações, dos benefícios decorrentes de ação afirmativa, é porque ninguém é obrigado realmente, está ali à sua disposição, é um direito seu, você usa se você quiser, você vai fruir se você quiser, isso é imprescritível. Se você não usa, não significa dizer que você, quando eventualmente procurar esse direito, usar, gozar, fruir desse direito, que você não terá assegurada essa fruição. Claro que você terá. Então, aqui está dizendo, a pessoa com deficiência não é obrigada à fruição. Se ela assim quiser, aí sim, ela tem aí à sua disposição uma série de mecanismos e disposições acerca dessa inserção na sociedade de forma igualitária. Muito bem, além disso, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. Ora, se você já leu lá o artigo 5º da Constituição, você sabe, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se é ninguém, é ninguém. Se é ninguém, é ninguém. Inclusive a pessoa com deficiência. Se é ninguém, é submetido a tortura, tratamento desumano, degradante. Além do que, se todos sanguassem perante a lei, como é que eu vou discriminar? Não tenho como. Eu vou explorar, violentar, agir com crueldade? Toda pessoa com deficiência deve ser protegida. Ah, Luciana, mas já sei o que você vai me perguntar. Você vai me perguntar o seguinte: Luzinha, na administração pública não deve tratar o igual, de forma igual, desigual, de forma desigual, na medida da desigualdade? Muito bem, então você já respondeu a própria pergunta que você quer me fazer. Na medida da desigualdade, nós somos tratados de forma igual. Então, nós precisamos distinguir, não é discriminar, a fim de que se faça justiça, a fim de que se materialize esta igualdade. Percebe? O mesmo acontece, por exemplo, com o Estatuto da Igualdade Racial e de Gênero, tá certo? Que você talvez ainda não tenha dado uma lida, mas no futuro, quando você tiver interesse, você dê uma lida também, que é bastante interessante. Ok? Então aqui tem escrito, né, que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante, já que ninguém no nosso país, por força de mandamento constitucional,
pode ser submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante, e aí você pode, ter como consequência discriminação, exploração, violência, etc, etc. Além disso, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Isso não é discriminar a mulher e o homem, não. Calma. Muita calma nessa hora. Nós estamos diante de uma lei de inclusão. E a gente sabe que durante muito tempo, e em determinadas situações, infelizmente, ainda existe uma certa discriminação com a mulher. Por isso que, de forma protetiva, para tentar igualar aqueles que têm uma certa medida de desigualdade, a lei protege também a criança, o idoso, o adolescente, a mulher com deficiência. Então, são considerados especialmente vulneráveis a mulher, o idoso, a criança e o adolescente que possui, aquele que é possuidor de uma deficiência. Tá tranquilo até aqui? Bem tranquilo, né? Bem razoável, né? Muito bem. Vamos embora? Vamos ver aqui? É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Pessoal, princípio da solidariedade, não é? Nós vivemos num Estado solidário. Nós temos como objetivo, na República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Estamos tentando materializar todos esses objetivos. Ora, se eu, uma pessoa comum do povo, um homo médio, eu tomo conhecimento de uma violação de um direito humano, um direito relativo à pessoa com deficiência, eu não vou comunicar à autoridade competente, eu estarei sendo omissa com isso? Não pode ser. Então, a lei diz aqui que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa eventualmente portadora de uma deficiência, uma pessoa com deficiência. Ok, bem razoável, nada de absurdo, tranquilo para gabaritar na sua prova. Muito bem, se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta lei, devem remeter peças ao Ministério Público para tomar as iniciativas, as providências corretas, cabíveis. Pessoal, você aí se estudou processo civil, se você estudou aí direito civil, você sabe, o Ministério Público é o parquê, né? É o defensor da nossa sociedade. A lei determina que em certos casos deva ter a atuação do nosso Ministério Público. É o caso, por exemplo, de idosos, é o caso, por exemplo, de adolescentes, é o caso, por exemplo, de pessoas portadoras com deficiência. Caso o juiz tome conhecimento aqui, caso o juiz, no exercício de suas funções, bem como os tribunais, né, se eles têm conhecimento de fatos que caracterizam violações a esta lei, desrespeito a esta lei, é necessário, é dever de juízes dos tribunais, não é? E dos tribunais, que deem conhecimento imediatamente ao Ministério Público, a fim de que o parquê tome as medidas cabíveis, a fim de que se possa ter a proteção efetiva dessas pessoas. Tranquilos até aqui? Muito bem. Luciana, mas o que é considerado por lei a discriminação em razão da deficiência? O que eu posso considerar por lei como discriminação em razão da deficiência? Vamos ver aqui. Toda forma de discriminação, exclusão, restrição, seja essa discriminação por ação ou por omissão, que tenha como finalidade, como propósito ou efeito prejudicar, impedir,
anular, que se reconheça o exercício de direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, será considerada sim uma forma de discriminação. Toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir, anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas, é considerada uma forma de discriminação. Então você prejudica, você impede o exercício dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, você se recusa a atualizar aquele ambiente com mobiliário que seja adaptado para o exercício desses direitos da pessoa com deficiência, você se recusa, não é de forma intencional, isso é sim uma forma de discriminação. É uma forma de discriminação. Atenção, atenção. Tudo isso aqui, olha lá, é bem, digamos assim, possível de ser cobrado em uma prova. Mas imagino que através do seu bom senso, você com certeza irá acertar. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Já estudou lá direito civil? Incapacidade absoluta, relativa, estudou a capacidade plena, capacidade de fato, capacidade de direito, estudou muito bem. A luzinha eu não estudei. Bom, aí você vai ver isso quando você estudar seu direito civil. O fato é que aqui para a nossa lei, a deficiência não é causa impeditiva. A deficiência não é causa impeditiva da plena capacidade civil. Não afeta a capacidade civil do indivíduo, aquela que você estudou ou vai estudar lá em direito civil, certo? Tranquilos? Então, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive com relação ao direito de casar-se, constituir união estável, o direito de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução, planejamento familiar, etc. O direito de conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. Ser deficiente, em regra, a princípio, não significa dizer que a pessoa não esteja plenamente capaz de exercer os atos da sua vida civil. Então, a deficiência, segundo a nossa lei, não afeta a plena capacidade, que em regra é adquirida a partir dos 18 anos. Você estudou lá em direito civil, certo? Muito bem. Também não afeta o direito de exercer o direito à família, a ter uma convivência familiar saudável, salutar, uma convivência comunitária. Não afeta o direito de exercer o direito à guarda, tutela, curatela, institutos lá do direito civil, a tutela, a curatela. O fato de você ser portador de uma deficiência não impede que você seja tutor ou curador de determinada pessoa. Assim como também não impede a adoção, ok? Como adotante ou adotado, ok? Você tem igualdades de oportunidades. As oportunidades são iguais com todas as demais pessoas. Igualdade de oportunidades, ok? Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui cai na prova e você não pode errar. Tranquilos? Muito bem. E o papel do Estado, da sociedade e da família? Aqui eu tenho a lei garantindo, institutos, garantindo igualdade, garantindo a vedação, a discriminação, nos ensinando que a deficiência não impede a plena capacidade civil do indivíduo. Mas e o papel? Onde ficam os papéis
do Estado, da sociedade e da família. Olha bem, é dever do Estado, como também é dever da família e da sociedade, a segurança, não é? A pessoa com deficiência. Assegurar à pessoa com deficiência que ela tenha os seus direitos garantidos e protegidos. Então a lei nos ensina que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes: vida, saúde, sexualidade, paternidade, educação, habitação, previdência social, acessibilidade, cultura, desporto, tudo aquilo que você tem direito, que eu tenho direito, todos têm o mesmo direito. E é função do Estado, da sociedade e da família que se garanta, que se preserve à pessoa com deficiência o uso desses direitos. Então, é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar as pessoas com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes: saúde, sexualidade, paternidade, maternidade, alimentação, habitação, educação, profissionalização, trabalho, previdência social, habilitação, reabilitação, transporte, acessibilidade, cultura, desporto, turismo, lazer, informação, comunicação, avanços científicos, tecnológicos, dignidade da pessoa humana, respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos. Vai errar? Nunca, jamais, em tempo algum. Nunca, jamais, em tempo algum. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Olha, a partir de agora, a lei nos traz uma série de conceitos. E você, como concursando, você que é concursando, você que faz parte aqui da equipe do LAC, porque você, junto comigo, junto com todos os professores, nós formamos uma equipe, todos aqui dispostos a te ajudar a alcançar o seu maior objetivo atualmente, que é a sua aprovação, nomeação e exercício lá do seu cargo público, tá certo? Aprovação do seu concurso público, nomeação, posse e exercício, conforme estabelece a Lei 8.112. Bom, a partir de agora, a lei nos traz uma série de conceitos, mas isso nós vamos estudar no próximo bloco. Não saia daí, você aí, eu aqui, juntinhos, junto com o LAC. Beijos e até já!